Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 15, e diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. E nós vamos falar hoje sobre ajudar na cura. E como que a gente pode ajudar na nossa própria cura? É isso que nós vamos ver, não é? Através dos nossos pensamentos. Vamos ver que isso é perfeitamente possível. Jesus nos traz um direcionamento seguro de maneira a prevenirmos a doença. A recomendação é de mudança de comportamento mental para se chegar à cura ou, pelo menos, para se atenuar o mal. Nossa mente, ela é uma fonte criadora e se expressa através do pensamento. Tudo o que criamos através do pensamento ao longo das nossas vidas e de outras encarnações também, retornam aos poucos ao nosso campo de ação e recebemos de volta tudo aquilo que nós criamos, pelos nossos hábitos mentais, salutares e curativos. Quanto mais nossos pensamentos forem bons, melhor será para nós. As células do nosso corpo, elas trabalham em constante atividade criando energia, o magnetismo para o bom funcionamento orgânico. O magnetismo é energia curadora, que deve ser preservado de qualquer negatividade para que possa fluir com equilíbrio. Magnetismo que vem a ser nossos fluidos, não é? Que nós emitimos e recebemos também. Não só emitimos, como recebemos dos outros também, não é? Então, manter essa energia em boas condições nos vai beneficiar muito, não é? E beneficia não só a nós que a possuímos, como podemos doar em favor de quem necessita. Veja só como podemos trabalhar também, não é? É o que acontece quando queremos doá-la em favor de alguém. O magnetismo posto em ação pela vontade é uma das maiores provas do poder da fé. Através da nossa vontade, nós doamos os fluidos que temos, não é? No passe, por exemplo, nós doamos ao assistido que vai lá para receber, não é? É a firme fé em receber e a grande vontade em doar produz o fenômeno da cura ou atenua o mal existente. Mas isso não quer dizer que nós vamos sair por aí, estou com vontade de doar o meu magnetismo. Isso acontece naturalmente, não tem como a gente ter esse domínio, não é? Isso acontece naturalmente. E Jesus foi o maior doador de magnetismo curador que a Terra já teve. E recomendava ao curado. Ele sempre dizia: vai e não peques mais, ou a tua fé te curou. É o mesmo que dizer: mude seu comportamento, não é? Melhore seus hábitos, se entregue à fé, ao amor, seja caridoso, seja solidário, cumpra o seu dever para consigo e para com o próximo. Tenha bons pensamentos, comande bem o corpo que é o instrumento da nossa alma em evolução. Veja só como Jesus era sábio, não é? Ele tinha conhecimento de tudo. E todos aqueles que se aproximavam de Jesus se beneficiavam do seu magnetismo. Tal era o poder magnético que ele tinha, não é? Nós não temos tudo isso, não é? Nós não conseguimos ter tudo isso.
Quando muito, a gente consegue ter um pouquinho mais que outras pessoas, mas é só isso também, né? E a recomendação de Jesus nos alertando para orar e vigiar. E tem múltiplas aplicações. Pela força mental, temos grande possibilidade de curar ou complicar a nossa saúde física, não é? Nós temos esse poder dentro de nós. Por quê? Através dos nossos pensamentos, né? Através dos nossos pensamentos, nós podemos modificar o nosso estado. Se recebemos uma notícia de uma doença, o que nós temos que fazer? Trabalhar com fé, com ânimo, com boa vontade os nossos pensamentos e não nos deixar derrotar. Daí a necessidade de vigiarmos nossos pensamentos e atitudes, para que não venhamos a nos emaranhar nas teias negativas do pensamento e de atitudes inadequadas. É o que se deduz das palavras de Jesus, né? Vai e não peques mais. As células do corpo não são autônomas, são comandadas pela mente. A nossa mente é que comanda, não é? A mente é a cabine de comando do nosso espírito, do corpo encarnado, não é? Se o espírito não estiver num grau de entendimento dos valores morais da vida maior, se ainda estiver muito preso aos valores do mundo, não se educou nos princípios reais da vida e não tiver a fé e age fora dos princípios cristãos, não é? Enfim, se for doente da alma, ele faz do corpo são um corpo doente, não é? É assim que muitas vezes adoecemos, nos deixamos adoecer, exatamente por não trabalharmos os nossos pensamentos. Mas à medida que vamos nos conscientizando de que somos regidos por leis divinas, sábias e justas, e que nos alimentamos das nossas próprias criações mentais, e que pela lei da natureza colhemos o que plantamos, assim, pela força natural das experiências vividas, não é? Das dores, sofrimentos, sentiremos a necessidade de nos educar. E, nos educando, vamos sanando, mesmo que aos poucos, não é? Os desacertos mentais que ameaçam a nossa saúde e desequilibra o nosso bom viver, nosso bem viver, não é? E também aos poucos registraremos em nós os bons resultados. Tudo vai de acordo com a nossa evolução. E aprendendo a cultivar pensamentos mais positivos, nos curaremos de muitos males, como sugerimos no nosso tema, não é? Ajudar na cura. A ciência médica confirma que o doente é o mais eficaz colaborador para que a cura se efetive, não é? Desde que mantenha sua mente centrada na sua própria cura. E isso vem de encontro com o que disse um grande pensador do passado, né? Um poeta romano chamado Juvenal. Mente sã em corpo são. Não é? Então, quando nossa mente está sã, nosso corpo também, ele reage na mesma proporção. Então, com a mente mais sadia, propiciaremos a nós mesmos, não é? A receber as energias superiores, não é? Vamos propiciando com que chegue a nós essas energias, porque abrimos espaço, não é? Para que a medicina celeste venha ao nosso socorro. Não adianta somente irmos lá e pedir. Nós temos que fazer a nossa parte, não é? Nos colocar receptivos a receber essas energias tão salutares. E é isso que devemos aprender e analisar com bom senso essa frase que
que trouxemos através de Tiago, né? E que Jesus disse: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé, né? Que quando nos tornamos receptivos, estamos prontos para realmente receber. Necessário fazer a nossa parte, não é? Por experiência própria, sabemos que não basta ter fé e orar simplesmente. Se assim fosse, poucos seriam os doentes, não é? O que precisamos é nos educar na fé e nas atitudes, direcionando os nossos pensamentos e comportamentos na moral cristã. Isso é muito importante. Veja o que Emmanuel nos diz, através de Chico Xavier, na lição 51 do livro Pão Nosso, cujo título é Socorre a ti mesmo. No último parágrafo ele nos diz assim: consagra-te à própria cura, mas não esqueças de pregar o reino de Deus a teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. E diz: sem que seu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, na paciência e na aceitação aos desígnios divinos, a intervenção dos remédios humanos não passa de medidas em trânsito para a inutilidade. Veja só que maravilha Emmanuel nos brinda com essa lição. Então, não adianta irmos ao médico, ele receitar o remédio e nós não fazermos a nossa parte, não acreditarmos, não orarmos, não vigiarmos os nossos pensamentos. Não vai adiantar. Necessário trabalharmos em nós, educar o nosso íntimo. É isso, não é? E assim nós vamos conseguindo melhorar a cada dia. Tudo vai dependendo sempre da nossa vontade em querer nos melhorar, em lutar e não deixar que nada abale a nossa fé, não é? Não nos deixarmos levar pelo desânimo, de jeito nenhum, não é? Porque o desânimo, o que acontece? Ele afrouxa a nossa vontade de lutar, ele abala a nossa fé, ele nos leva à depressão, mina a nossa energia e a nossa alegria de viver. Então, fazermos ao contrário. É lógico que é difícil, quando nos adoentamos, é difícil nos animarmos, mas necessário educarmos o nosso íntimo, educarmos os nossos pensamentos e manter a nossa vida em harmonia é responsabilidade nossa, não é? Então, vamos lá, vamos fazer com que essas energias do bem, do amor, da vontade cheguem até nós. Vamos facilitar para nós mesmos, trabalhando os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas atitudes, e assim conseguiremos receber sempre a energia tão salutar do plano espiritual, que vai nos ajudar a nos fortalecer, porque a cura do corpo, senão da alma, vem somente do próprio doente. É pelas transformações que nós nos fazemos conscientes, não é? Então, pensemos nisso, pensemos em tudo isso, analisemos e vamos seguir adiante com muita força, muito equilíbrio, muita coragem e vontade de realmente querer nos fortalecer. Que Jesus nos abençoe e abençoe toda a nossa família. Muita paz.